Pedro Nuno Santos, antes de mais, muito obrigado pela disponibilidade. Vamos falar aqui um bocadinho do desporto, não é verdade? Vamos lá. Aproveitar também esta oportunidade e agradecer-lhe, porque já estamos numa altura de arruadas e por aí fora, mas vamos a isso, vamos falar de desporto. E começando com estes dados preocupantes, Portugal é o país da União Europeia com pior atividade física e a falta de tempo é dada como o principal obstáculo. O PS tem como ambição colocar Portugal entre os 15 países mais ativos da União Europeia. Como é que pretendem fazer isso? Bom, nós temos que fazer em várias frentes, desde logo nas escolas. Nós temos que continuar a reforçar o desporto escolar nas escolas, porque muitas crianças fazem atividade nas escolas. Sem esse desporto, sem essa atividade desportiva nas escolas, elas não fazem. E é desde criança que nós não só temos de dar oportunidade aos miúdos para poderem praticar desporto, mas sobretudo para ganharem o gosto pelo desporto e pela atividade física. Nós queremos apoiar os atletas profissionais, queremos ter jovens a entregar-se a determinados desportos de forma mais permanente e profissional, mas ainda mais importante do que isso é nós termos os portugueses a gostar da atividade física. Isso ensina-se desde aos mais novos. E depois garantir que ao longo da vida isso possa continuar, nomeadamente com os mais velhos. Porque isto faz depois uma ligação com outro tema, que é o que está muito presente nesta campanha, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com o desporto, que é a saúde. E se nós conseguirmos passar de um foco que está muito centralizado, concentrado no tratamento, para a prevenção e para a promoção da saúde, o desporto e a atividade física são centrais. É mesmo uma das áreas onde temos mais que investir, se depois quisermos ter ganhos de qualidade de vida ao longo da vida. Falou em educação e olhando aos primeiros passos que damos, olhando para a infância, o PS promete um investimento no desporto escolar. Assumem que de facto o ponto de situação não é positivo? Não, eu não digo preocupante, porque apesar de tudo acho que tem-se feito um progresso nos últimos anos. Acho que nós temos que continuar a reforçar esse investimento no desporto escolar. Eu não tenho a menor dúvida que é a mesma área onde nós temos mais apostar. Nós não temos a mesma tradição que outros países anglo-saxónicos, nomeadamente os Estados Unidos da América, onde o desporto escolar tem um nível de competitividade muito acentuado, muito forte. São os clubes que na grande maioria fazem a formação dos seus atletas, e isto não vai mudar. Mas eu acho que se nós reforçarmos com o desporto escolar, nós não só estamos a contribuir para que a atividade física chegue a todos, mas acho que também é uma forma de ajudar os clubes. Falando do lado pessoal, quando falamos em desporto, acredito que a natação é o que vem à memória. Fui atleta da ADS, a Associação Estamos Juntos, e da Associação Desportiva Sanjonense, quando ela teve a modalidade de natação. E que recordações é que tem desse tempo? Ótimas. Nunca fui um campeão. Mas como é que surgiu? Quer dizer, surgiu desde muito cedo, eu julgo que ainda no infantário, com a Associação Estamos Juntos, e depois continuei com eles até tarde. E houve ali um período em que passamos para a ADS e depois voltamos à Associação Estamos Juntos. O PS que quer reforçar o financiamento dos contratos Programa Olímpico e Paralímpico para os próximos Jogos, Los Angeles 2028, com um aumento médio em mais de 25% em bolsas de atletas e treinadores. Estes atletas sentem que têm estado desprotegidos? O país ainda não dá a devida prioridade ao desporto e eu acho que temos que fazer isso. Falamos até aqui das escolas e depois há outra dimensão que é a da competição e a dos atletas e dos atletas profissionais. O desporto é uma montra também de um país. Os resultados que nós temos nas competições internacionais são também a montra do sucesso do nosso país. E eu julgo que nós ainda deixamos muitos dos nossos atletas, não é totalmente, mas muito sozinhos. Eu julgo que nós temos de fazer um esforço coletivo para os apoiar mais, para apoiar mais os nossos atletas, porque não são só eles que ganham o nosso país, ganha a imagem externa do nosso país e por isso temos esse compromisso de reforçar o apoio aos nossos atletas, ao movimento olímpico, o reforço das bolsas, porque depois essa é outra parte, o outro lado do atleta profissional, que é conseguirmos também que ele concilie o seu percurso como atleta com o seu percurso escolar, porque nós queremos que os homens e mulheres
que representam Portugal em competições internacionais, que são atletas profissionais, possam ter a sua carreira académica. E é muito difícil ser um atleta profissional e ter uma carreira académica. Mas ela é essencial porque o desporto tem um prazo de tempo e as pessoas têm que ter a sua vida e não podem ficar inseguras. Inseguras sem uma rede. E o melhor que podemos conseguir é ajudar os nossos atletas a conciliar o seu trabalho como atleta com os seus estudos. Mas realmente admito que tem faltado olhar para estes atletas e treinadores? Admito, porque o nosso país é futebolocêntrico, não é? Quer dizer, e se no futebol não faltam recursos, na maioria esmagadora das outras modalidades faltam muitos recursos. E nós temos que fazer também esta pedagogia, porque um país que depende apenas de um desporto é um país mais pobre. E nós temos que, de facto, apostar e apoiar outras modalidades. E para além da natação, podíamos estar aqui a falar de outra modalidade na sua vida? Não, mais recentemente. Infelizmente há um ano que não estou a praticar e está-me a fazer grande falta. Mas mais recentemente os desportos de combate. Estive no boxe e no kickboxing. Muito bem. Em relação... E experimentei outros, mas sem grande sucesso. No futebol, mas quer dizer... Cheguei a ver uma fotografia a andar de skate, não sei se foi só... Também fiz skate, fiz bodyboard e também andei no hóquei, na São Janense, mas muito pouco tempo, sem grande sucesso. Foi mais a natação? Foi muito mais tempo a natação. Tem sido feito um apelo para que o IVA de 23% dos espetáculos esportivos baixe. Pedro Proença, Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, por exemplo, voltou a fazer esse pedido. O PS defende que deve haver essa redução e, eventualmente, para os 6% dos espetáculos de cultura? Nós não temos esse compromisso no programa. O que eu posso dizer é que nós estamos, pelo menos, disponíveis para falar com as entidades oficiais da área do desporto, para percebermos até onde é que podemos ir nas diferentes modalidades de apoio. Não excluo a fiscal, não estando ela neste momento no nosso programa, não excluo que nós possamos revisitar em matéria fiscal a atividade esportiva em Portugal. Este último governo também foi criticado com o IRS jovem, acabar por beneficiar futebolistas profissionais. E nesse dia, Luís Montenegro respondeu com o programa Regressar, que trazia benefícios fiscais para jogadores que passaram por Portugal e assim poderiam regressar. Neste momento, qual é a posição do Partido Socialista e se admite eventualmente regressar com este programa Regressar? Nós não podemos estar a criar uma discriminação fiscal com aqueles que também cá estão e cá ficaram, não é? Por isso temos que encontrar aqui um equilíbrio, porque às páginas tantas temos pessoas a ganhar menos e a pagar mais impostos do que outros que ganham mais. Isso também não é aceitável. Falando do futebol, o que é que se passa com o seu Futebol Clube do Porto? Eu espero que em breve regresse às vitórias, porque é um grande clube, com um grande palmarés, com uma grande história, e eu espero sinceramente que volte rapidamente a ser campeão nacional. Tem sim alguma história enquanto adepto que se recorde e que possa contar? Quer dizer, tive o prazer de conhecer o antigo presidente, que foi um grande presidente do meu clube, um dos dirigentes muito importantes do futebol português. E tenho as histórias que têm os esportistas com as vitórias e com as derrotas também, como é evidente. Melhores tempos virão. Mas atenção, eu sou o Futebol Clube do Porto e da ADS. Sem esquecer. Sem esquecer. Muito obrigado. Obrigado, foi um gosto. Obrigado, foi um gosto. Obrigado. Obrigado. Obrigado.